Fala pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é sobre analfabetismo funcional. Vamos lá? O indicador de analfabetismo funcional de 2018 aponta que há 10 anos a taxa de analfabetos funcionais no Brasil está estagnada. 3 em cada 10 jovens e adultos no país são considerados analfabetos funcionais, o que é equivalente a mais ou menos 38 milhões de pessoas. Mas quem é o analfabeto funcional? Bom, as pessoas classificadas dessa maneira têm muita dificuldade de interpretar e de se expressar por meio de letras e números em situações cotidianas, como identificar as principais informações em um cartaz de vacinação e fazer contas de uma pequena compra, por exemplo. Resumidamente, o analfabeto funcional é a pessoa que, apesar de reconhecer, saber letras e números, tem dificuldade com a interpretação, o que é notado pela não compreensão deles de textos e pela dificuldade deles de fazer contas, mesmo que simples. Essas pessoas são aquelas que, por exemplo, não compreendem tão bem as ironias, não distinguem tão bem os fatos das opiniões e, quando leem, fazem uma espécie de leitura mecânica, sabe? Sabe quando você lê em voz alta na turma e não presta atenção no que diz e, consequentemente, não interpreta nada? É tipo isso. Quanto ao que eu disse sobre o analfabeto funcional não saber distinguir fatos de opiniões, podemos pensar automaticamente em outro problema, que é o das fake news. De acordo com a jornalista Poliana Ferrari, professora da PUC de São Paulo, todo mundo usa o WhatsApp, do médico ao entregador de pizza, do executivo à faxineira, mas ninguém foi treinado e cada um usa e propaga da forma que consegue compreender. Então, gente, se pararmos para pensar que na internet, meio em que indivíduos mais e menos letrados estão inseridos igualmente, existem as fake news, podemos pensar também que o mais vulnerável à manipulação e a notícias falsas é um indivíduo menos letrado, que pode ser perfeitamente um analfabeto funcional. Mas e aí? Quais são as possíveis soluções para que esse problema do analfabetismo funcional seja amenizado? Será que existe? Primeiramente, gente, que fique claro que as pessoas analfabetas funcionais não são assim devido a fatores cognitivos, mas sim a fatores relacionados ao sistema educacional. Então, uma possível solução para a redução das taxas de analfabetos funcionais no Brasil é um enfoque, por parte da escola, nas práticas de letramento e não somente nas de alfabetização. E o que é letramento, né? Gente, então, eu poderia fazer um podcast só sobre letramento, mas de forma bem breve, bem mesmo. Eu vou tentar vocês fazerem entenderem o que significa isso por meio de uma comparação. É o seguinte: enquanto a alfabetização desenvolve o aprendizado da leitura e da escrita, o letramento desenvolve a competência de ler e escrever nos diversos contextos sociais. O alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Já o letrado é aquele que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas da sociedade. Enquanto a alfabetização deixa o indivíduo apto a decodificar a escrita e os números, o letramento faz com que ele consiga interpretar, compreender textos e refletir através da linguagem. Entendem mais ou menos a diferença? O letramento é, então, uma prática que deveria ter mais impactos nos anos iniciais da escola, de modo a gerar indivíduos mais críticos e competentes na produção e recepção da linguagem, tanto escrita quanto oral. Enfim, resumidamente é isso. Mas claro que falar de analfabetismo funcional é falar de muito mais coisa. Então, por favor, não se esqueçam de pesquisar mais a respeito do assunto e até mais!